Amém, irmãos? Graça e paz. Amém? A palavra de Deus diz que devemos nos aproximar diante do Senhor pela fé. Amém? Crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Todo o nosso culto, irmãos, tudo que nós entregamos para o Senhor deve ser entregue pela fé. Às vezes nós estamos debaixo de muita tentação, de muita tribulação, de muita preocupação, com coisas externas. Mas isso não pode ser impedimento de prestar um culto ao Senhor racional pela fé. Amém? Amém? Crendo que Ele é presente e que Ele é merecedor de todas essas coisas. Amém? Porque o Senhor Ele é poderoso, irmãos, para mudar toda e qualquer situação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 39. Salmo 39. Verso 3. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Verso 3. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. O problema, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos o esfriamento espiritual, é por um motivo. E esse motivo é quando nós não vamos ao Senhor, quando nós não meditamos, quando nós não gastamos tempo na presença do Senhor. Então, isso traz consequência para a nossa vida, e uma consequência muito extrema, irmãos, uma consequência que traz prejuízo para a nossa vida. Aqui o salmista, ele diz, quando ele buscava, quando ele meditava na palavra do Senhor, quando ele estava na presença do Senhor, quando ele permanecia diante do Senhor, algo acontecia na vida dele, né? O coração dele se esquentava, havia dentro dele uma chama, né? Havia dentro dele um fogo. Então, o contrário disso, quando nós não buscamos a face do Senhor, quando nós não damos lugar ao Senhor na nossa vida, isso gera um esfriamento na minha vida. E às vezes nós não entendemos porque nós estamos passando por dificuldades e não conseguimos superar e nos embaraçamos e sofremos com as coisas naturais, porque não estamos e não permanecemos diante de Deus, irmãos. Então o salmista, enquanto ele buscava, o coração dele ardia. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais o nosso coração arderá por Ele. Quanto mais fogo o Espírito Santo colocará no nosso coração por Ele. Quanto mais desejamos, mais desejado Ele é. Porque, irmãos, o Senhor Ele é infinito. A palavra de Deus é amplicíssima. Ela não tem fim, ela é inesgotável. Ela é uma fonte de vida. Então nós precisamos temer a Deus. Temer ao Senhor. E buscá-lo de todo o nosso coração. A mudança virá a partir do momento que eu puser o meu coração diante do Senhor. Coração longe de Deus, não tem como alguma coisa acontecer na minha vida. O nosso coração precisa estar próximo, estar reconhecendo, o buscando de todo o coração. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes
de todo o vosso coração. O problema é que nós ficamos e misturamos o nosso coração com outras coisas. O nosso coração, irmãos, é exclusivo de Deus e para Deus. Nós temos que guardar o nosso coração. O escritor de Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Nós precisamos de uma vida de fé, nós precisamos de uma vida que crê na palavra do Senhor. A fé nos impulsiona na direção da palavra de Deus. Então, às vezes, alguma coisa está acontecendo no nosso coração, todo desânimo vem por falta da presença do Senhor. Todo desânimo vem por falta de buscar ao Senhor. Você quer um coração pegando fogo? Busca o Senhor. Medita, irmãos. Vamos abrir em 1 Coríntios, desculpa, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo aqui aconselha Timóteo, né, a meditar naquilo que ele tem falado, naquilo que ele tem ensinado a Timóteo, naquilo que ele tem trazido a Timóteo como vontade do Senhor, como palavra do Senhor. Então a meditação, a ocupação, ela nos traz aproveitamento à minha vida e a todos que estão ao meu redor. Porque a palavra de Deus muitas vezes não tem aproveitamento. Eu não tenho aproveitamento na palavra de Deus. Não é porque ela não pode. É porque eu não medito, eu não me ocupo, irmãos. O dia tem 24 horas. E quantas dessas horas eu me ocupo com a palavra de Deus? Né? Nós trabalhamos 8 horas, nós dormimos 8 horas. E o que eu faço com as outras 8 horas do dia? Então esse é um grande problema que a igreja tem enfrentado em todo o mundo. Não medita, não se ocupa. Esse é o remédio que nós precisamos para esses dias. Amém. Contra o esfriamento. Meditar na palavra de Deus. Se envolver com a palavra de Deus. Se ocupar com a palavra de Deus. Nós temos que chegar na nossa vida, irmãos, num momento que alguém vai te chamar, você vai falar assim: não, eu não posso, eu estou ocupado com a palavra do Senhor. Eu estou ocupado, a palavra de Deus está me ocupando, eu estou me envolvendo com a palavra do Senhor. Fala em perseverança também. A perseverança, irmãos, é algo primordial na vida do cristão. Por que nós precisamos de perseverança? Porque os dias são maus. O nosso inimigo, o nosso opositor, ele está batalhando, ele está trabalhando para nos desanimar. E sabe as peças que ele usa para nos desanimar? São aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que mexem com nossos sentimentos. Então nós vamos nos fortalecer nessa área, irmãos, ter convicção, consciência da parte do Senhor.
mas ela só virá se eu me ocupar, se eu meditar, se eu perseverar, se eu guardar. Mas não existe outro caminho, não tem outra fórmula. Não é verdade? Não tem outra fórmula. É ouvir o Senhor e permanecer naquilo que nós temos ouvido. Vamos abrir aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, verso 1. Hebreus 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, qual que é o conselho do escritor da carta de Hebreus? Atentar, ser diligente, mas atentar somado com diligência. Mas para onde eu devo me atentar? No que eu devo ser diligente? No que o escritor de Hebreus estava falando? Nas coisas que nós temos ouvido, irmãos. Os nossos olhos não podem sair da presença do Senhor em tempo algum. O meu coração, ele tem que ser diligente em todo o tempo na palavra de Deus. O que está em risco, irmãos, eu perder aquilo que o Senhor tem falado comigo. Quando eu não atento e quando eu não sou diligente. A consequência que isso traz, eu me envolver com outras coisas. Coisas que estão na mão de Deus já. Coisas que é impossível que por mais que eu tenha esforço, não vai mover mais. É só o Senhor. O Senhor nos chamou para estar na presença dEle, irmãos. Não é para fazer o que é da parte dEle. E o que acontece comigo? Eu perco o tempo de Deus, eu perco a presença de Deus, eu perco aquele momento meu com o Senhor. Eu deixo de desfrutar da comunhão. Quando eu saio, quando qualquer dessa atitude está no meu coração, eu saio daquele momento que o Senhor me chamou para estar com Ele. E qual que é o momento que Deus nos chamou? Que tempo é esse que Ele fala? Em todo o tempo. Mas por que eu me defino o tempo? Não, agora eu tenho tempo, eu vou diante de Deus. Irmãos, isso é uma vida miserável. Deus nos quer diante dele em todo o tempo, mas eu quero dar para ele só aquele momento. Agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou parar, eu tenho meia horinha. Nós somos, irmãos, à medida que nós buscamos a Deus. Nós estamos falando de um avivamento e nós damos meia hora para Deus. Ah, irmãos, mas meia hora para Deus é muito. Irmãos, de fato, meia hora para Deus, para Ele fazer, é muita coisa. Mas eu estou falando do nosso coração. Se isso é ser leal com Deus. Ser leal com Deus diante de tudo que Ele já tem feito por nós, irmãos. Se nós pensarmos em tudo que o Senhor tem feito por nós, meia hora é suficiente? Não é suficiente. Porque o chamado dele é para
é em todo o tempo. E nós vemos o resultado. Nós vemos o resultado na nossa vida. Nós nos desesperamos quando algum fato acontece. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo o dia. Amém. Salmo 25, verso 4. Esperar todo o dia. É todo dia, irmão. Isso é maravilhoso. O privilégio que o Senhor nos deu em Cristo de poder esperar nele todos os dias. O dia. Esperar nele. Então, o nosso coração, para arder para com o Senhor, nós temos que meditar nas coisas dele. Nós temos que nos ocupar nas coisas dele. Nós temos que perseverar nas coisas dele. Nós temos que atentar para as coisas dele. Nós temos que ser diligente nas coisas dele. Vamos abrir no Salmo 45. Salmo 45, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. O coração do salmista fervia com o quê? Boas palavras, irmãos, que maravilha! O coração do salmista pensava e meditava constantemente, diariamente, ou seja, todo dia de boas palavras. E quais são essas boas palavras? As boas palavras do Senhor. Do Senhor da nossa vida. O coração do salmista estava voltado para o seu Senhor. E ele amava. E o coração dele fervia, borbulhava. Ele pensava no Senhor, ele meditava no Senhor, ele desejava o Senhor. O coração dele não tinha tempo para pensar em outras coisas, irmãos. Nós temos que atrair o Senhor para a nossa vida. Buscando, pensando, meditando, se ocupando, perseverando. Isso é amor para com o Senhor. É amor para com o Senhor. É reconhecimento. É temor e tremor. Às vezes, irmãos, nós somos como aqueles que se aproximam do Senhor só por causa do pão que Ele pode nos fornecer. Ele é muito mais que um pão, Ele é muito mais que uma cura, Ele é muito mais que um emprego novo, Ele é muito mais que um carro, que uma casa, Ele é muito mais do que essa vida secular nossa, que é passageira. Nós precisamos nos encher do Senhor. Nos encher do Senhor. Nós queremos ter uma vida cheia da palavra. O que eu tenho que fazer? Meditar na palavra, dar lugar à palavra na minha vida. Quero uma vida cheia de louvor, eu tenho que me investir nisso. Eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu tenho que orar. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. E nessa atitude o Senhor virá a nosso favor. O Senhor mudará a nossa sorte. Agora, o teu coração fica preso nas mesmas coisas. Entrega para o Senhor o teu caminho. Vamos abrir aqui em Provérbios, capítulo 3.
Entrega o teu caminho, irmãos, ao Senhor. Entrega o que você tem ao Senhor. Entrega teus filhos ao Senhor. Entrega a tua casa ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. O Senhor, Ele é fiel. A natureza dele é de fidelidade. Todos aqueles que buscaram ao Senhor não ficaram só. A igreja está enfrentando um combate dia e noite. E nós ficamos assentados nas nossas tendas fazendo o quê? Chorando pelo problema? Vamos buscar o Senhor. Vamos levantar nossas mãos, vamos glorificar o Senhor. Vamos dobrar o nosso coração, vamos adorar o Senhor. Vamos reconhecê-lo como Senhor. Ou vamos ficar chorando nas nossas tendas? Se devemos chorar, vamos chorar pelo nosso pecado, pela nossa miséria. É isso que lá em Lamentações diz isso. Então, aqui em Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os seus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho e os teus lagares. Bom, não pensa que isso aqui estou falando de dinheiro, porque o Senhor tem coisas eternas para nos dar. O Senhor tem coisas que subsistem para sempre. Eu não estou falando de uma troca. O Senhor está falando de todo o coração. De toda a tua vida. Reconhecer Ele de todo o teu coração. Não se firmar no seu próprio pensamento. Reconhecer Ele. Nós cantamos que reconheço que Tu és, né? O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Mas na hora da prova, irmãos, por isso nós vamos conhecer o Senhor e ser conhecido dEle. Porque na hora da prova eu sei quem Ele é. Na hora da prova eu estou seguro nele. Não vou ficar emburrado dentro de casa. O mundo acabou para mim agora. E de fato o mundo tem a acabar para nós mesmos. Mas os céus não, irmãos. Os céus têm que ser presentes na minha vida. Sabe, é confiar. Confiar. E olha que diz aqui em Isaías 26. Olha que diz aqui o profeta Isaías para aquele homem e aquela mulher que confia no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Ou você quer que as coisas mudem por causa de você? Por teu bem-estar? Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então o Senhor, ele conserva aquela pessoa em paz, irmãos. Irmãos, o nosso inimigo pode matar, pode nos frustrar, pode nos machucar. Irmãos, mas a paz ele não pode ser tirada de nós. Porque paz não é um momento de espírito. Paz é uma reconciliação com Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Nós estávamos no mundo sem paz, mas Cristo veio e nos resgatou e nos deu paz. Ele é a nossa paz. Então, luta nenhuma pode tirar a nossa paz, irmãos. E por que nós ficamos sem paz? Por falta de entendimento.
de ver o Senhor como a nossa paz. Verso 4: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, quem que é uma rocha eterna? O Senhor. Nós temos que encher os nossos lábios e fazer essa declaração todos os dias. O Senhor é a nossa rocha eterna, a nossa rocha inabalável, onde Ele tem firmado os nossos pés. E por que nós deixamos as coisas do Senhor? Por causa de um, de dois, de três, que está com o coração, como o Joel disse, o coração duro. Que já sabe, tem consciência de Deus. Põe na mão do Senhor e deixa o Senhor tratar. Mas faça o que Deus tem para a tua vida. É isso que eu devo fazer. Fazer o que Deus tem para a minha vida. Porque Ele me chamou para algo. Ninguém entra no céu nas nossas costas, irmãos. Cada um tem que batalhar pela sua fé, pela sua salvação. É nós que temos que libertar o nosso coração de prisões sentimentais, irmãos, que tem trazido prejuízo na nossa vida, que tem feito com que nós não busquemos ao Senhor permanente. Porque se o Senhor não puder fazer, irmãos, quanto mais nós. Então, aquele que confia no Senhor, o Senhor faz o quê? Guarda em paz. E a paz é o quê? É uma pessoa. A paz é Jesus Cristo. A paz é o Senhor. É o Senhor. Vamos abrir no Salmo 81. Irmãos, o Senhor começou algo tremendo na vida da igreja, irmãos. E sabe o que Satanás vai fazer? Usar as mesmas coisas do passado para prender teu coração. Para prender a tua mente. A palavra para a igreja nesses dias é avançar. Qualquer outra palavra fora dessa, irmãos, não creia. Estude a vida de Caleb e de Josué. Sabe por que aqueles 10 homens não avançaram? Porque eles foram incrédulos. Porque eles estavam cheios de si mesmos. Porque eles acharam que eles eram alguma coisa. Acharam que tinham privilégio sobre o povo. Porque eram capitães, eram cabeças das suas tribos. E eles não eram, eles não tinham direito. No tocante à vontade de Deus, irmãos, a nossa vontade não vale nada. Nosso status não vale nada. Quando nós nos encontramos com a vontade do Senhor, irmão, esquece. Esquece a tua opinião. Esquece a tua vontade, não vai dar certo, nunca deu. Aqueles 10 homens, cabeças, chefes, acharam que Deus ia sentimentalizar com eles. Eles perverteram o coração de alguns do povo. Eles não quiseram rasgar suas vestes. Eles não quiseram se humilhar diante da soberania do Senhor. Mas aquele que rasgou a sua veste, aqueles que rasgaram as suas vestes, Caleb e Josué, diante de toda a congregação, se humilharam, creram. Você sabia que a fé também nos leva a ter uma vida de humilhação? Você já notou que o incrédulo, ele nunca se humilha. Ele sempre está certo. Ele sempre está na posição arrogante. Ele transfere sempre a culpa para o outro. Ah, isso aconteceu na minha vida porque você não me amou, porque você não cuidou de mim, porque você amou mais o outro do que eu. A incredulidade no coração. E nós não podemos crer pelo outro, irmãos. Nós temos que deixar diante do Senhor e avançar, desprender nossos pés. Os nossos pés têm que ser como a corça.
Correr livremente, irmãos. A corça, quando o inimigo vinha, um predador vinha atrás dela, o que ela fazia? Ela se abrigava nos rios. Ela se escondia nos rios. Você sabe por quê? Porque quando ela entra no rio, quando ela entra na água, o cheiro dela, ele não consegue mais seguir. Ele não consegue, ele perde a presa. Ela se abrigava naquele rio. Nós temos que ir para o Senhor, onde o inimigo não nos alcança, irmão. Por isso que eu devo estar diante dele todos os dias. O enlaço que Satanás usa, muitas vezes são nossos parentes, nossos amigos, aqueles nossos filhos que não estão no Senhor, para enlaçar os nossos pés, para sentimentalizar o nosso coração. Irmãos, eu te dou um conselho, corre para as águas do Senhor. Corre para as águas do Senhor e eles vão se perder. Corre para as águas do Senhor. Salmo 81, verso... Espera aí, irmãos. Salmo 86. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Essa deve ser a nossa oração, irmão, diariamente. Pedir para o Senhor unir o nosso coração ao temor do teu santo nome. Porque somente o temor do Senhor no nosso coração vai nos fazer permanecer no seu caminho e nas suas veredas. Os nossos sentimentos, o nosso olhar humano nos faz desviar das veredas de Deus, do caminho de Deus. A nossa boa intenção do nosso coração em favor de alguém pode nos fazer desviar do caminho de Deus, da vereda de Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é um ensino para nossas vidas. Ela é o conselho de Deus para a nossa vida. Nós oramos e pedimos para o Senhor, dirija nossos passos, conduza-nos no caminho do Senhor, mas não vamos a Deus para ser cheio de temor. O que essa geração hoje precisa, irmãos? O que essa geração não tem? Temor de Deus. Por isso que não consegue andar no caminho de Deus. Ninguém que está fora do temor está andando no caminho do Senhor. É só pelo temor de Deus. E o temor de Deus está ligado à sua santidade. E quando eu tenho o temor de Deus, eu me separo totalmente daquilo que é impuro. O temor de Deus me faz caminhar a passos largos, longe de qualquer impiedade. Ele me faz nos desviar do mal. O temor de Deus me desvia do mal. E o que é mal? Mal é tudo aquilo que não está dentro da vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então, fora disso, é tudo mal, irmãos. A minha vontade própria é má. Só a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Está escrito lá em Romanos 12. Irmãos, o Senhor nos chamou para fora, como testemunhas. É tempo de ser liberto, irmãos. Liberto do coração. Deus merece, irmãos. Merece muito mais. Muito mais. E nós ficamos lamentando e chorando, lamentando e chorando. Lamente pelo teu pecado. Mas esse lamento, irmão, não é pro resto da vida. Se posicione pela fé. Vamos abrir em Lamentações de Jeremias.
Sabe, nós, filhos de Deus, nós precisamos carregar, irmãos, a identidade de Deus, a identidade do Senhor. E não é por falta da palavra, não é por falta de visitação do Senhor, não é por falta de estar na presença do Senhor. É porque às vezes nós nos aborrecemos porque as coisas não acontecem como eu quero. Às vezes as coisas... eu recebo um não do Senhor, como o irmão bem falou no início da reunião, eu já fico todo bravo. Melhor é receber um não de Deus, irmão. O não de Deus nos põe no bom caminho. O não de Deus nos freia. O não de Deus faz, opa, eu preciso pensar então o que eu estou fazendo. Onde eu estou pondo a minha mão? Onde eu estou pondo os meus pés? Que Deus fale não para nós. Sejamos aborrecidos pelo Senhor. Porque só assim nós vamos amadurecer. Irmão, nós vivemos numa geração má e incrédula. Má e incrédula. Nós vimos na reunião passada o que é ser incrédulo. Os incrédulos são os maiores perseguidores da igreja, das coisas do Senhor. Os incrédulos, eles são completamente contra tudo que é de Deus. Eles são anticristos. Mas nós temos fé, né, irmãos? Nós temos um coração cheio de fé. Temos ou não temos? Nós temos, irmãos. Então seja crente. Caminhe por essa fé, ou melhor, deixa essa fé te conduzir. Deus não precisa dar explicação para nós. Você faz isso, tem que ser desse jeito, por causa disso, dessa forma, por causa disso. Não! Nós precisamos obedecer. Porque é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos senhores que está falando conosco. Lamentações, capítulo 3, verso 39. Todos acharam? Lamentações 3, verso 39. Lamentações é depois de Jeremias lá. Lamentações 3, verso 39. De que se queixa, pois o homem vivente? E ele mesmo responde: queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadriemo-nos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, a nossa queixa, se devemos nos queixar de alguma coisa, devemos nos queixar do quê? Do outro? Da situação? Do que eu estou vivendo? Dos próprios pecados. Precisa esquadriar o nosso coração. Passar um pente fino no nosso coração. O pente fino ele pode remover as mínimas coisas do nosso coração. Então, meu amado, não carrega o fardo que não é para você carregar. Lança ao Senhor todo o teu cuidado. Lança ao Senhor. Não só o fardo, como toda a tua vida. E siga o teu caminho. Josué e Caleb não ficou chorando, irmão, a perca daqueles 10 homens, não. Eles conheciam, eles trabalhavam juntos, eles estavam juntos, eles tinham afinidade. Melhor é o Senhor. Melhor é o Senhor. Então rompa com aquilo que pode estar prendendo os teus pés. Que o Senhor quer fazer você caminhar, irmãos. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos dê experiência, não no intelecto, mas na vida. Na vida. Nos traz entendimento, nos traz uma revelação, sabe? Muda o nosso coração, nos leva a olhar para o Senhor, não ficar chorando, como diz as pitangas, mas avançar
Avançar. Jó, quando orou por seus amigos, o que aconteceu com a vida de Jó? Mudou a situação dele. Mudou a situação daquele homem, que eu acredito que nós não passamos nem perto. Perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo que tinha. Ficou enfermo ao extremo. Todos os abandonaram. Aqueles amigos que no momento queriam atrapalhar mais ainda a vida dele. Mas ele colocou diante do Senhor. Ele deu graça, ele reconheceu o Senhor. Ele viu que aquilo era o Senhor. Ele não deixou de buscar o Senhor. Irmãos, olha o exemplo do pai. Ontem nós tivemos um incidente na minha casa. O Senhor é testemunha desse incidente. Que no momento eu até fiquei pensativo. Irmãos, as pessoas sabem do Senhor. Meu filho sabe do Senhor. Sabe da igreja, sabe do corpo de Cristo. Sabe onde é o caminho. Sabe onde a igreja se reúne. Porque eu mostrei tudo para ele. Eu desenhei tudo para ele. E ele viu. Agora, mudar o coração dele eu não posso. Certo? Mas também eu não posso deixar de caminhar por causa dele. Lá em Isaías 53 diz: foi do agrado do Pai moê-lo. Deixa o Senhor moer teu filho. Melhor ele estar na mão de um Deus irado do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem. Seja fiel a Deus, irmãos. Eu estou falando isso para mim. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa é vencido por Satanás. Tem muitos parentes nossos que estão numa vida desgraçada porque não perdoa. Está preso por Satanás. E nós não podemos fazer nada, porque o perdão é individual. E não adianta dar essa conversinha comigo. Eu não sou Jesus para perdoar. Se não perdoa, as orações não são ouvidas. A oferta não é recebida. E Satanás o vence. Mas a nossa vida tem que continuar, irmãos, no Senhor. Eu tenho que sair da minha tenda, eu tenho que dar graça. A minha tenda tem que ser uma tenda de voz de júbilo e salvação. O Senhor falou comigo. Tem várias tendas na Bíblia, sabia? Tem várias tendas na Bíblia. Tem aquela tenda que Acã, desobedecendo a Deus, enterrou aqueles utensílios debaixo da sua tenda. E Deus matou toda aquela família por causa disso. Tem aquela tenda, lá no Salmo 106, que diz que eles murmuravam nas suas tendas. Tem aquela tenda que quando Moisés saía, o povo saía para fora da sua tenda e adorava o Senhor de longe. Tem aquela tenda que é a tenda do encontro, onde Josué se apresentava e ficava ali permanente. O tempo todo. Tem aquela tenda que o salmista diz, a voz de júbilo e salvação. Na tenda de todo aquele que é justo, a voz de júbilo e salvação. E que tenda que tem sido a nossa? Quais tem sido a nossa tenda? Os irmãos estão compreendendo? O Senhor está mostrando um caminho aberto. É para lá que eu devo ir, irmãos. O dia que eu encontrar, quem sabe eles, venham. A Bíblia fala, nós acabamos de ler em Provérbios. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Mas nós devemos reconhecer quem? O Senhor dos senhores, irmãos.
aquele que o Pai fez Senhor e Cristo. É esse que nós devemos reconhecer. Não é com sentimentalismo. Não quer perdoar? Não perdoa. Mas meu coração tem que estar livre. A igreja nos serve? Sinto muito. O mundo está aí. Nós temos que optar, irmãos. Todos os homens que optaram por Cristo não foram decepcionados. Não foram decepcionados. Mas dentro de nós não podemos deixar de buscar o Senhor por causa de fulano de tal. Por causa de alguém que a gente gosta. Devemos buscar o Senhor, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. A gente fala de Cristo como Senhor, mas nossa vida não muda. Vivemos na mesma coisa, no mesmo embaraço, só cheio de pensamentos. É romper com esses pensamentos, irmão, se humilhar e buscar o Senhor. A vida vem e a vida é Cristo. Amém? A vida é Cristo. E essas pessoas querem nos trazer no nível deles. Quer nos trazer, presta atenção, no nível deles. Você já alcançou algo e eles querem trazer você no nível deles. Meu amado irmão, quem tem falado conosco? Vamos abrir em Hebreus capítulo 1, só para certificar quem tem falado conosco. Porque às vezes nós andamos como se o Senhor não tem mandado recado, mandado cartinha, mandado outro falar conosco. Nós temos vivido muitas vezes, eu vou colocar, fazer uma prova com Deus, né? Vou pôr uma lã lá fora, se amanhecer molhada, é o Senhor que está falando, ou vice-versa. Irmãos, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, não é para colocar mais a lãzinha lá fora. Falou através dos profetas, falou-nos, aqui diz assim, e de muitas maneiras antes aos pais, mas agora ele falou pelo Filho. Ele está falando pelo Filho. Ele está falando à igreja pelo Filho. Para de pôr, o Deus é a prova, irmãos. É pela fé. Porque é Ele que tem falado conosco, cara a cara. Vamos abrir em Apocalipse. Então, as 7 igrejas que o Senhor enviou uma carta para cada igreja, existe algo que o Senhor falou com todas. E qual foi? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se você ler cada carta, você vai ver que o Senhor tem falado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Irmãos, que isso que o Joel falou não aconteça conosco. As Escrituras se cumpriram na vida deles. Tinham ouvido, mas não ouviam. Que isso não aconteça conosco. Isso não se cumpra sobre a nossa vida. Nós temos ouvidos. Nós temos ouvidos. Nós temos que ouvir, então. Então, o Senhor, o Filho, tem falado à igreja através do Espírito Santo. Então obedeça, ouça. A obediência está ligada ao ouvir. Quando nós não ouvimos, nós somos desobedientes. É simples, irmão. A palavra de Deus, ela é simples. Quem sabe nesta manhã eu tenho que me arrepender porque o meu coração tem idolatria. Quem sabe na minha casa tem balaíns, que eram umas estátuas pequenininhas assim, que eles deixavam nas suas casas para dar sorte, para invocar.
para fazer pedido. Quem sabe o nosso coração, irmãos, tem os balaíns. O meu filho podia ser um balaim para mim. A tua esposa pode ser um balaim para você. Teu marido, a tua casa, a tua vontade pode ser um balaim para você. Nós temos que limpar, irmãos. Limpar e jogar os nossos ídolos para fora. Quebrar os nossos ídolos. Queimar os nossos ídolos. Porque só o Senhor reina. Só Jesus Cristo reina. Ele deve reinar em mim, na minha casa, no meu lar. Que haja voz de júbilo e de salvação no nosso lar. Não de confusão. Que haja paz. Que haja paz sobre o nosso lar. Não confusão. Não vivermos encurralados. Tenho medo de qualquer momento receber uma notícia que... Irmãos, a vida está na mão do Senhor. O grande problema não é Ele, o grande problema sou eu. De parar de fazer a vontade de Deus por causa disso. Então eu amo mais Ele do que o Senhor. Então, esta manhã, a palavra do Senhor veio para nos trazer um alerta. Para nos... Olha, vigia. Vigia a igreja, porque o Senhor está agindo. O Senhor está operando. O Senhor está trabalhando na vida da igreja. O Senhor está dando testemunho da vida da igreja. E o inimigo, ele vai trabalhar. Né? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, certo? Para ser tentado. E depois que o tentador o tentou, tem uma tradução que diz assim, e o inimigo se ausentou por um espaço de tempo. Ou seja, e naquela tentação ele retrocedeu, mas em todo o tempo ele queria colocar uma pedra no caminho de Cristo. E é assim na nossa vida, irmão. O Senhor te chamou para servir. Jovem, o Senhor te chamou para servir. Para servir, mas deixa o Senhor trabalhar no coração. Deixa o Senhor liberar, tirar aqueles balaíns que estão no nosso coração. Né? Às vezes a gente acha que ídolo é aquilo que está na parede, né? Mas às vezes é um pensamento. Não, dessa parte eu não deixo o Senhor trabalhar. Eu sou assim, é o meu gênio, né? É o meu gênio. É o meu gênio, irmão. Nem o gênio da lâmpada, né? Porque o gênio da lâmpada é um demônio, né? É um espírito maligno, né? O Senhor tem que trabalhar no nosso caráter, irmão. Nos domar. Nos domar. Nos fazer mansos. Essa palavra de mansidão, irmão, é uma palavra que nós temos que meditar de noite. Porque um espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Deus consegue mover nós para qualquer lado, se tiver um coração manso. Deixa. Irmãos, deixa o ímpio o seu caminho, deixa o pecador o seu caminho e volte-se para o Senhor e o Senhor terá misericórdia dele. Se alguém não quer me seguir, irmão, não tem problema. Se alguém da minha casa não quer me seguir, não quer seguir o padrão da Bíblia, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Abra mão, abrir mão, abrir mão, abrir mão. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser amigo daqueles que temem ao Senhor. Está escrito lá no Salmo 119. Ser amigo daqueles que temem ao Senhor. Mesmo seja alguém da minha casa. Já foi pregado, já foi falado, já foi ensinado. Tudo está dentro da palavra. Né? Então o filho pródigo, ele preferiu o mundo, né? Mas o filho que estava dentro também não via aquilo que ele era diante do pai. Então nós temos que deixar o filho pródigo ir, mas nós também temos que saber quem é o pai.
o que nos pertence, juntamente com o Pai. Amém? O Pai falou: filho, tudo é teu. Tudo é teu. Por que você não desfrutou? Porque eu não quis. Então o Senhor, irmãos, tem falado conosco através do seu Filho. Não é através de meios, de pôr o Senhor em prova, de pedir para o Senhor: mostra-me um sinal se é da tua vontade, Senhor. Por isso que a nossa vida hoje é pela fé. É pela fé. Não é por aquilo que vimos, não é aquilo que sentimos, não é aquilo que tocamos. Todas essas três coisas, irmãos, vai passar. Mas nós temos que correr atrás e buscar aquelas coisas que são eternas, que não são passageiras. Seja liberta nessa manhã, coloca o teu coração diante do Senhor. Se há um balaim dentro do teu coração, coloca diante do Senhor. Seja um, seja outro, seja você mesmo, se liberta nessa manhã, irmão. Não vai ficar mais refém desse sentimento. Eu vi que a gente estava refém daquele sentimento. Ah, porque eu fiz ou porque eu deixei de fazer. Irmão, passou. Nós estamos vivendo o hoje, a oportunidade de uma nova vida é hoje. Se as pessoas não querem essa nova vida hoje, nós não podemos fazer nada. Nós temos que seguir a Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos, mas ora você aí na tua cadeirinha, abre o teu coração. Deus amado, nós te damos graça esta manhã e entregamos tudo a Ti, Senhor, esta manhã, toda a palavra, toda a Tua exortação e amor. O nosso coração, queremos nesta manhã sondar, que o Senhor sonde o nosso coração, esquadrinhe nossos rins, vê se há em nós algum caminho errado. Nos mostra nesta manhã, queremos estar com nossos corações libertos de todo qualquer sentimento, com pessoas, ó Deus, com parentes, com coisas naturais, ó Deus, que nada disso seja um balaim na nossa vida, Senhor, seja um ídolo na nossa vida, Senhor, mas queremos entregar tudo ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para estar diante do Senhor todos os dias, em todo o tempo, Senhor, te servindo, alegrando, Senhor, o teu coração, buscando as coisas que são de cima, e Tu terás misericórdia de cada um deles, Senhor. Ó Deus, não queremos ficar retidos em nada, Senhor, mas queremos, ó Deus, estar em Ti em todo o tempo. Que a Tua palavra quebre o nosso coração, que a Tua palavra desfaça todo nó no nosso coração, todo nó na nossa mente. Ó Deus, que queremos estar livres, andar livremente, não queremos ficar perdendo tempo, Senhor, porque os dias são maus. Não queremos nos contaminar com as coisas desse mundo, com o padrão desse mundo, Senhor. Queremos, ó Deus, estar em Ti, andando em todo temor diante do Senhor. Enche a igreja de Umuarama de temor, Senhor. Peço uma coisa para o Senhor esta manhã, enche a igreja de Umuarama de temor e de tremor, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, Te pedimos esta manhã que os jovens sejam cheios de temor, cada lar seja cheio de temor, cada vida seja cheia de temor, tudo que fizermos, devemos fazer com temor para Ti, Senhor. Ó Pai, em reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor da nossa vida, dos nossos lares, Senhor. Graças Te damos nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.